Bem Amado, acho que é talvez uma das únicas sátiras de política brasileira, em todo caso, uma das melhores. Ou a melhor, porque eu não conheço muito outra. É um gênero meio raro, né, que é a sátira política. Eu conheci a peça original do Dias Gomes, que deu origem tanto à novela, quanto ao seriado, quanto a esse filme, quando já tem, sei lá, uns 15 anos, quando eu pesquisava comédias brasileiras, desde a época que bem antes de eu fazer o Auto da Compadecida, quando eu fazia umas adaptações de obras literárias para a TV, Lisbela, que a gente fez na TV e tal, e eu tinha visto. Só que naquela época, que era ano 90 e pouco, 94, fazia muito pouco tempo, fazia 10 anos que o Bem Amado tinha saído do ar, então era muito próximo. Então eu falei, não vamos fazer porque isso foi feito há 10 anos e tal. E aí o tempo foi passando, falei, bom, agora está na hora, já dá para remontar. Então, na verdade, é uma coisa que eu conhecia há muito tempo e que a gente resolveu retomar agora. De uma certa maneira, eu acho que o Bem Amado se reatualizou atualmente, né? Ele foi montado durante a ditadura, que é um contexto muito diferente do contexto da obra original. E, de uma certa maneira, com a democracia, esse contexto voltou, né? Então, eu acho que ela está... e o personagem, eu acho que o Dias Gomes teve uma intuição, tanto do personagem quanto o personagem continua existindo. Sucupira, que é a cidade que ele é prefeito, continua sendo meio Brasil. Então, a obra está atual. Onde a gente mexeu? A história se passa na época em que foi escrita a peça, que é entre 61 e 64. Mas, na verdade, isso é só um pretexto para falar dos dias de hoje, né? Então, você termina atualizando, fingindo que está fazendo uma coisa de época. Então, os personagens das Cajazeiras, por exemplo, que eram muito mais umas beatas, que foi muito copiado depois disso em outras obras de televisão e tal, elas hoje, a leitura atual delas elas são muito mais parecidas, são mais pré-peruas, né? São a origem das peruas, as peruas pioneiras, né? Então, são as granfinas, ela tem um outro contexto. O próprio Odorico Paraguaçu, que é o prefeito, ele é muito menos, ele não é aquele coronel que tinha um pouco a coisa do coronel, que na época em que a peça foi escrita, representava um pouco o atraso e tal. Hoje em dia, esse personagem está tão longínquo dos dias de hoje, que fazer um coronel de paletó branco, tornaria muito arcaica, né, a obra. Então, o Odorico, sem ser nenhum político atual, ele é um político muito mais urbano, ele é muito mais um bacharel que assimilou mal a faculdade, que fala difícil para impressionar, do que aquele coronelzão e tal. Ele tem uma característica interessante, ele é um vilão, porque ele faz todas as maldades possíveis, e ele, ao mesmo tempo, é muito cativante, né? Então, esse saque, eu acho, do Dias Gomes, de fazer um vilão cativante, explica de alguma maneira, pelo menos intuitivamente, como é que o povo pode gostar de políticos corruptos esses caras têm um carisma de um ator, assim como o Nanini faz com que aquele personagem fique cativante, às vezes tem políticos que têm uma atuação e uma simpatia, você diz, mas como é que o povo se deixa enganar por esse cara? E o Odorico, ele explica um pouco isso, né? A gente criou nessa versão um personagem, uma espécie de vilão da esquerda também, que é o Vladimir, que é que seria o dono do jornal e que tem uma outra lógica de vilania, digamos. A lógica dele é o quanto pior melhor, ele não é um cara corrupto, ele faz tudo em nome da causa, mas ao fazer tudo com boas intenções, vale tudo, né? Seria a lógica do Vladimir. O Zeca Diabo, que é o personagem do Dias Gomes, ele é uma espécie de justiceiro, né? É uma espécie de justiça bruta do povo. É o cara que não tem consciência social, mas ele fala assim, esse cara é um canalha, eu vou lá e mato, né? Então, eu acho que na mitologia do Dias é um pouco assim, o cangaceiro, né? O personagem popular que tem... a força do povo, né? A força bruta do povo, é o Zeca. As Cajazeiras, nessa versão, elas fazem toda a parte de comédia de costumes, né? Porque todas querem casar com o Odorico e cada uma tem uma problemática diferente com ele. E elas uma sátira aos granfinos, uma sátira à elite econômica, né? Você tem
O Zeca é praticamente o único popular, porque você tem o Moleza, que é o Coveiro, não sei o quê, mas é um popular, é o único assim, herói popular, porque o Moleza ele vive um pouco ali das migalhas dos ricos, né? Ele fica ali se virando e pegando o que sobra daquela história. Bom, tem o Dirceu Borboleta, que é digamos, explica um pouco a visão. O Dirceu Borboleta, ele que é o assistente do prefeito, ele é absolutamente admirativo do prefeito, embora ele seja um cara honesto, né? Um cara conservador, mas um cara honesto. Então, ele é um cara, digamos, do conservador do bem, né? Ele fica ali defendendo o direito, a legislação, a coisa e tal, mas ao mesmo tempo ele se deixa envolver, ele faria tudo por aquele político. A gente colocou 2 jovens que permeiam a história, um ligado ao jornal, que é o Neco, que é o personagem do Caio Blatt, e a Violeta, que é o personagem da Maria Flor, que faz um pouco o casal romântico da história, né? É um pouco um Romeu e Julieta, porque ela é filha do Odorico e ele é ligado ao opositor do Odorico, trabalha lá e é da esquerda. Mas ele, além de ter a história de amor, eles funcionam um pouco como uma espécie de esperança para o futuro, né? Eles não ficam nem com um lado nem com o outro. Eles não estão muito ligados a esta trama política, mas eles trazem uma certa moral da história de dizer, olha, não é nem isso, é o caminho do meio, não é nem esse lado nem esse, talvez haja um outro caminho. Então, assim, a atualidade trouxe muitos elementos para acrescentar e para uma leitura nova do Bem Amado.